Boa noite, Champions e Champions! Professor Valmir Cardoso, de História da Escola Básica Melvin Jones, Cordeiros, Itajaí, Santa Catarina. Retorna aqui diante de vocês para compartilharmos o conhecimento acerca da proclamação da República no Brasil, que outros países já tenham sido proclamada a República, como nos Estados Unidos, por exemplo. Vocês se perguntam por que o professor está usando máscara, se ele está sozinho ali no estúdio da casa dele. Bem, que o meu programa eu fui ligar ali, o meu computador, o meu notebook, e disse que ele estava com vírus. Bem, né, tem uma mensagem ali, ó, tem um vírus aí na tua máquina. Então, se está com vírus, vamos usar máscara, né? Para não ser infectado pelos vírus do computador. Bem, Champions, em tempos de coronavírus, né? Em tempos de pandemia mundial, o mundo, né, se pegou com isso aqui. Você está na sua casa, eu na minha, mas a tecnologia nos aproxima. Leva eu diante de ti e traz tu para perto de mim através do Classroom, né, nas aulas virtuais. E é assim que talvez nós vamos ficar alguns dias, não sei se vai passar meses. Mas vamos dar o nosso melhor pela educação brasileira. Vamos lá, Champions! Uhul! Então, professor, vão me tirando a máscara aqui, né? No início, apenas para chamar a tua atenção, para que a gente pudesse dar essa aula. Como tu percebe, meu cabelo cresceu e ele ficou de cor preta, né? Eu achei legal, deixa meu cabelo assim crescer. Bem, Champions, a República foi proclamada aqui no Brasil em 15 de novembro de 1889. Por isso que todo 15 de novembro é feriado no Brasil, porque é uma data importante, proclamou-se a República. O que é República? Do latim res, coisa, public, pública. Então, República é coisa pública, coisa do povo. O povo agora chegava no poder. Professor, isso era uma coisa nova no Brasil. No Brasil era uma coisa nova, né? Mas ó, algumas repúblicas, o México já tinha feito a república dela, alguns países também ex-colônias da Espanha, né? Aqui na América também já eram república, e notadamente Estados Unidos foi o primeiro, né? 1776, proclamou a república deles também. Então nós sempre atrasadinho aí, né? Até para proclamar a república, ainda que o professor Romy sabe que não fomos o último, porque ainda existem algumas monarquias meias assim, meia capengas, mas existem algumas monarquias do Canadá, tem esse negócio de rei também, se eu não me engano, Belize, algumas repúblicas, pequenas ilhas também tem as monarquias daquele jeito assim, meio camuflado, né? Não é mais aquele rei de coroa, aquela coisa toda. Então, o Brasil proclama a sua república porque eles entendiam que deu para a monarquia, deu para aquele regime onde o pai passava para filho o trono, onde não havia oportunidade para o povo, não havia oportunidade para qualquer cidadão comum se candidatar, se preparar, se candidatar e ser o governante. Na monarquia era praticamente passava de pai para filho, né? E eles eram já herdeiros da colonização de Portugal, que aqui no Brasil terminou em 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I gritando independência ou morte, né? Mas esses caras, esse Dom Pedro II era herdeiro deles, já era filho deles lá, né? Do Dom João VI. Já era neto do Dom João VI, era filho do Dom Pedro I. Dom Pedro I era filho do Dom João VI. Então o sangue de Portugal, o sangue do colonizador, ainda estava aqui representado nesse trono de Dom Pedro II. Ele tinha um amigão que era o general Deodoro da Fonseca. O general da Fonseca era um herói da Guerra do Paraguai, que aconteceu ali uns anos antes da proclamação, né? Então o exército vem de lá do Paraguai fortalecido, o exército que antes não era nada, né? Então no Paraguai e o Brasil formam um exército forte, né? E levanta algum líder como o Duque de Caxias e esse Deodoro da Fonseca e mais alguns, né? E eles se empolgaram, né? O exército se empolgou. Agora o exército queria voz, né? Queria repartir o poder com o Dom Pedro. E o poder do Dom Pedro meio que era ele que dava a última palavra. Tinha lá o Senado, tinha lá deputados, né? Mas vocês sabem, é aquela coisa que era ainda o Dom Pedro que assinava a última caneta, né? Era a voz final de qualquer lei, qualquer mandato, ainda era do Dom Pedro II. E
como que surgiu essa ideia de proclamar a República do Brasil? É porque o Dom Pedro enfraqueceu. Se ele tivesse sido forte, se ele tivesse feito as coisas mais ou menos certas, ele, quem sabe, tínhamos a monarquia até hoje, né? Mas ele já tinha aí 64 anos, professor, mas 64 anos não é velho. Para a época era, tá? 50 anos a pessoa já era velho. Hoje não, hoje velhinho aí, 80 anos ainda tá jogando bola. Você não vê o professor Valmir, 57 anos ainda, corre 15 quilômetros por dia aí, rapaz. Então, mas na época não, na época 64 anos o camarada já tava batendo a bota, né? Pode ver as fotos dele, velhinho, de barba, caidar. Ele tem foto, né? Não é nem desenho, não, ele tem foto. Inclusive, o Dom Pedro II foi um grande fotógrafo. Ele comprou a máquina aí e saiu pelo mundo a bater fotos. E o que aconteceu com ele, né? Ele estava no poder, ele gerou algumas crises, né? Algumas crises. Ele enfrentou os militares porque ele não queria que os militares publicasse nada nos jornais, e alguns militares acabando publicando algumas coisas lá no jornal, e ele mandou prender os caras, os militares, e arrumou uma encrenca. Então, ele arrumou uma encrenca com os militares, né? Como se não bastasse, ele também arrumou encrenca com a Igreja Católica. E a Igreja Católica nessa época era muito mais forte do que ela já é hoje, né? A Igreja Católica hoje é uma potência, não só nacional, mas mundial, né? Inclusive ela é considerada um país, uma nação. O Vaticano é um país, né, da Igreja Católica, que lá é um país, né, cuja autoridade maior lá é o Papa. Agora tu imagina na época, né, 1889, né, a Igreja Católica mandava quase tudo aqui dentro também, né, e ela era junta com o governo, uma se alimentava a outra, né, e o Dom Pedro II deu um jeito de arrumar uma encrenca também, não mandou prender bispo, porque problema com a maçonaria, acusaram ele de maçom, e blá, e tal, deu problema com a Igreja Católica. Então, roubou o problema com a Igreja Católica também. Também deu problemas econômicos, a Guerra do Paraguai exigiu muito dinheiro, muito empréstimo, e dá-lhe inflação, dá-lhe problemas econômicos, desemprego, dá-lhe impostos, né? Então, estou com problema com os militares, estava com problema com a Igreja Católica, estava com problema econômico. Também arrumou problema com os latifundiários, plantadores de café, né? Esses camaradas aí, eles estavam cheios de escravos que plantavam café para eles, recolhia, vendia, transportava. E um ano antes, 1888, 13 de maio, vem a lei assinada pela filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel, para soltar esses escravos. Os caras ficaram muito bravos. Como assim? Como soltar os nossos escravos? A gente pagou por eles. Era essa mentalidade da época, né? O escravo é outro capítulo que a gente precisa estudar. Era tratado aqui como se fosse um automóvel, um animal era comprado, vendido, né? Isso não é um tratamento humano, né? E a pressão da Inglaterra, a pressão do mundo, convidava os países a soltar os seus escravos, né? Não foi assim, que bonzinho, Dom Pedro. Tá, ele tem lá o seu ponto positivo, tá? Concordo, sim, que o Dom Pedro II, a filha, meio que era a favor da libertação mesmo, né? Mas foi muita pressão externa, né? E não é fácil. Vocês não vê esse negócio de pressão aqui do corona, o governador quer manter o isolamento social, as pessoas em casa, né? Mas aí liga os empresários para não, a gente quer vender, eu quero a loja aberta, eu quero a minha indústria aberta. É muita pressão, gente. Então, vocês estão vendo a pressão nesse momento, como é que é, né? É pressão de tudo quanto é lado, né? A arte de governar é a arte de engolir sapo, porque tu toma pedrada de um lado, toma pedrada de outro. E Dom Pedro libertou os escravos por causa da pressão, né? E acabou o pessoal que era dono do escravo se levantando contra eles, que davam apoio ao governo dele, agora viraram contra ele. Né? Se juntaram aos militares, se juntaram à Igreja Católica, se juntaram aos revoltosos, né? Para dizer para ele que eles não queriam mais ele, não queriam mais saber dele, não queriam a amizade dele, né? Eles não queriam mais ele no poder. E aí surge paralelamente a isso um movimento republicano, né? Uma ideia da república, a ideia de derrubar a monarquia, de botar um fim, ponto final na monarquia, né? Acabar com a monarquia e colocar o povo no trono. O povo, né? Aspas, né? E aí esse pessoal que já tem essas ideias republicanas, a república que é uma ideia que vem lá do movimento do iluminismo, né? Século
18 lá, os iluministas, né, falando, um tal de Rousseau dizendo, não, o governo não tem que ser do povo, né, o Montesquieu dizendo que o governo não era para ser de um homem só, devia ter o legislativo, o judiciário e o legislativo, né, tudo ideia dos iluministas, e esses caras abraçam essas ideias aqui no Brasil, começam a publicar manifesto. Em 1870 eles publicam o Manifesto Republicano, com 58 assinaturas de pessoas influentes, né? Quem liderou aquele manifesto? Um tal de Quintino Bocaiúva, que era jornalista, e também outro jornalista, o Joaquim Saldanha, né? E também eles acabaram criando um partido chamado Partido Republicano Paulista em 1881. Então essas ideias começam a surgirem assim, né? Manifesto, partido, né? Criaram também uma convenção de Itu, para ir semeando as ideias aos poucos e divulgando, para ir cair no coração, primeiro da alta elite, né? Senão não é possível fazer revolta nenhuma. Dificilmente os pobres fizeram revoltas, né? Porque os pobres não têm grana, não têm arma, não têm poder, né? Geralmente, pode olhar as histórias das revoltas, né? Foram poucas feitas por pobres que tiveram êxito, né? O pobre até fez revolta, balaiada, sabe nada e não sei o que, né? O contestado, canudos, né? Coisa de pobre. Mas não tiveram êxito, né? Então, os bons da boca lá de cima é que faz a revolta toda, né? E esse pessoal precisava fazer a cabeça deles. E foram os republicanos, né, que tem essa ideia de montar uma república no Brasil, de derrubar a monarquia, acabar com a monarquia, colocar um cara do povo lá, começaram a divulgar essas ideias, né? E aí, concomitantemente a isso, ou seja, paralelamente a isso, o Dom Pedro começa a marcar bobeira aí com os militares, com a igreja, com a economia, né? Com a libertação dos escravos, uma coisa boa. Libertar o escravo, mas coincidiu com todo esse movimento de revolta e a coisa começou a ficar feia para ele, né? E ele tentou ainda, o Dom Pedro II colocou. Quando ele viu que muita pressão, muitas vozes, cara, estão querendo te derrubar, Dom Pedro. Olha os jornais, tem uns militares aí que querendo fazer a cabeça do teu amigão, Deodoro da Fonseca. Não, mas o Deodoro da Fonseca não vai me trair, ele é meu amigo. Nós toma cuidado, estão buzinando coisa no ouvido dele. Esse cara vai se revoltar contra ti. O Deodoro já tinha, sei lá, já tinha uns 80 anos, bem mais velho que ele, e era fiel. E o Deodoro não era muito republicano, ele era monarquista. Ele dizia, uma república, o Brasil não está pronto para uma república. O Brasil tem que ser uma monarquia, tem que ser monárquico, porque tem que ter um controle, uma mão geral, um braço forte. A república exige muito conhecimento, muita gente votando, muitas ideias. O Brasil não está preparado, o Deodoro dizia isso. Mas aí vem surgindo outras pressões, né? E o Dom Pedro acaba, tem uns caras que querem me derrubar mesmo. Chamou um tal de Visconde de Ouro Preto, colocou ele como chefe geral do gabinete da administração lá, para ele. E o cara até faz umas modificações lá, né? Ele deu mais autonomia para as províncias, que os nossos estados, aqui era chamado na época de província, né? Que os governantes que estavam lá pudessem ter mais autonomia, pudessem governar com mais descentralização, né? Não precisava de muito comando lá do Rio de Janeiro, onde estava o Dom Pedro, né? Também liberdade de ensino para mais pessoas, e também deu liberdade religiosa, outras fés, né? Os protestantes podiam melhor pregar. Ele tentou agradar aí, né? Porque até então só os católicos podiam fazer pregação nas ruas, né? E o Visconde de Ouro Preto, chamado pelo Dom Pedro, procura dessas liberdades para ver se ele ficava no poder, né? Para ver se fortalecia, para ver se trazia a atração do povo, se acalmava um pouco os ânimos, mas foi tudo em vão, né? E a gota d'água foi um tal de baile da Ilha Fiscal em 9 de novembro de 1889, né? O Visconde de Ouro Preto resolveu fazer esse baile nessa ilha, essa ilha chamada Ilha Fiscal, porque me parece que por ali os navios tinham que passar para fiscalização e tal, e eles queriam agradar ali um navio chileno chamado Almirante Cochrane, né? Eles queriam agradar esse pessoal do Chile que estava no navio, e eles queriam agradar o oficial do navio, chamaram eles por esse baile nessa ilha, né?
Mas aí o baile tava muito camarão, muita ostra, muito vinho caro, muito uísque, muita grana, né? Lá compareceu o Dom Pedro, compareceu o Visconde do Ouro Preto, compareceu toda a elite. Foi a gota d'água, meu irmão, que bobeira, né? Camarada caindo, vai fazer um baile desse. Tu imagine, o Brasil passando uma situação difícil, o cara vai fazer um baile dessa envergadura, vai dar problema. Mas não deu outra, né? Aí também correu aí um fake news. Professor, tinha fake news na época, já tinha Facebook, WhatsApp. Não tinha, mas já tinha a boca do povo, fofoqueirinho, cheio de fake news. Saiu um fake news lá que o Dom Pedro II tinha mandado prender o Benjamin Constant, que era um republicano também, militar, professor de escolas militares, né? Amigo do Marechal Deodoro, tinha mandado prender o Marechal Deodoro e tal. Eu sei que eles foram lá, chamaram o Marechal Deodoro, esses caras, não, tu tá viva, precisamos lá, porque eles, meio que o Marechal Deodoro foi arrastado lá pra praça, lá no Rio de Janeiro, chamada Praça da Aclamação, e meio que apontaram lá onde é que estava lá o palácio. O Dom Pedro II estava em casa, ele não estava ali, mas o Visconde estava lá, né? E ameaçaram, mas na cabeça do Deodoro da Fonseca era só para derrubar o Visconde ali, né? Mas o povo que estava com ele ali, os principais líderes, né? O Benjamin Constant, José do Patrocínio, que era jornalista, Quintino Bocaiúva, jornalista, Aristide Lobo, que era um jurista, o Campos Salles, que mais tarde veio ser presidente também, que era advogado. Eles estavam tudo ali pilhando ali o Marechal Deodoro para proclamar aquilo lá, né? E naquele barulho todo, o Visconde Ouro Preto meio que sai, entrega ali o governo, e isso é comunicado ao Dom Pedro lá. Eles dão, se eu não me engano, uns 3 dias para o Dom Pedro ir embora, pegar a roupinha dele, pegar o que era dele e sair do país, porque agora o Brasil se tornaria república. E até hoje instaurada a república no Brasil, né? Vigora até hoje essa república. É por isso que nós podemos votar, que o Brasil é a República Federativa do Brasil, né? Desde aquele tempo, 15 de novembro de 1889. É isso, Champion! Agora o professor Valmir quer preparar uma paródia sobre isso. Uhul!